Estados Unidos avalia que novas sanções a ministro do STF serão inevitáveis. Segundo a reportagem, o governo Trump teria chegado ao entendimento que está chegando o momento de sancionar outros integrantes do Supremo Tribunal Federal através da Lei Magnitsky pelo seu apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Dentre os nomes, a mesa do Trump, estão sobretudo Gilmar Mendes e Flávio Dino. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Qual é a realidade? Qual é a realidade que a velha mídia não consegue reportar? A realidade é que já está ruim e vai piorar para os violadores de direitos humanos do Supremo Tribunal Federal. Mas não só para eles. Como eu venho dizendo aqui, cumprimento de sanção é uma questão de quando, não de se. E ai de quem não cumprir. Nós começamos o Paulo Figueiredo Show e a gente começou a falar sobre Magnitsky ou FARC. Ninguém sabia o que isso era. Naquele momento a gente comemorava, eu me lembro, qualquer menção ao Brasil no exterior, porque a gente sabia que eram os pequenos tijolinhos que iam sendo postos até que nós conseguíssemos construir o que nós temos hoje. E as coisas andaram mesmo, né? Fomos dessas breves menções para Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, Viviane de Moraes, sancionada, o Instituto Lex, sancionado, escritório, sancionado, a maioria dos ministros do STF sem visto, Procurador-Geral da República sem visto, ministros do Lula sem visto, cúmplices do Alexandre de Moraes também sem visto, o Trump declarando emergência econômica contra o Brasil e citando até o meu nome. Para desespero do Alexandre de Moraes, nós teremos mais Paulo Figueiredo Show. Vamos começar pela melhor, que é uma notícia do Pablo Giovanni, para o Metrópolis, e diz o seguinte: Estados Unidos avalia que novas sanções a ministro do STF serão inevitáveis. Segundo a reportagem, o governo Trump teria chegado ao entendimento que está chegando o momento de sancionar outros integrantes do Supremo Tribunal Federal através da Lei Magnitsky pelo seu apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Dentre os nomes, a mesa do Trump, estão sobretudo Gilmar Mendes e Flávio Dino. E assim, se você assiste ao Paulo Figueiredo Show, isso não é absolutamente nenhuma surpresa para você. Eu diria que o pessoal do Metrópolis talvez até assista o Paulo Figueiredo Show. É evidente que as sanções contra os ministros do STF e demais autoridades que sejam cúmplices em violações de direitos humanos continuam na mesa, continuam sob análise. Também é evidente que um favoritaço, eu disse isso aqui a vocês, as próximas sanções é o Gilmar Mendes. Afinal, ele é um dos que mais defende o Alexandre de Moraes publicamente e também o mais vocal na defesa da tese de que qualquer anistia aos perseguidos políticos seja inconstitucional. E assim, não foi só o Alexandre que foi atingido pelas sanções, né? Foi também a Viviane. E assim como não foi só o Alexandre, a ideia é que também cheguemos à esposa e aos institutos do Gilmar Mendes, né? Especificamente a Gilmar Mendes, é sócia do escritório Bermudes Advogados, e também há o IDP, que é um instituto de ensino que rende milhões ao Gilmar e à sua família, especialmente ao seu filho, Francisco. Todos, obviamente, entram na mira das sanções. E quem tem dúvidas disso, a essa altura do campeonato, é maluco. Então, a reportagem do Metrópolis é um sinal inequívoco do que eu venho dizendo há muitos meses. O Trump não vai recuar, não vai ter acordo caracu, e a única saída começa com a aprovação, como dissemos, de uma anistia ampla, geral e restrita. Se eu falar, tem gente que vai escolher não acreditar. Então eu vou deixar alguém falar por mim. Por isso, eu vou ler aqui a carta que o congressista do partido do Donald Trump, o Partido Republicano, enviou ontem e que se tornou pública hoje ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. E essa carta se tornou pública hoje e realmente é impressionante. Diz:
está aqui assinada pelo Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, 1º de outubro de 2025, a honorável Scott Bessent, secretário do Tesouro, a honorável Badray Smith, diretor do OFAC. Prezado secretário Bessent e diretor Smith, como membro do Congresso, escrevo para expressar séria preocupação e solicitar esclarecimentos sobre recentes sanções impostas pelo Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Essa designação, anunciada pelo FAC em 30 de julho de 2025, é inédita na política externa dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz em exercício da mais alta corte de uma nação estrangeira havia sido sancionado sob essas autoridades. A base para a designação, grave violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo a supressão de liberdade de expressão e do devido processo, levanta questões fundamentais sobre o Estado de Direito e a governança no Brasil. Ao mesmo tempo, a presença contínua de um indivíduo sancionado em posição tão alta de autoridade judicial cria riscos de conformidade para cidadãos e instituições dos Estados Unidos que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Prestem atenção. Esta questão tem implicações diretas para proteção de investidores, especialmente para fundos dos Estados Unidos, com exposições a ações, instrumentos de dívida e entidades reguladas no Brasil, cumprimento da política de sanções, dada a possibilidade de exposição indireta através de processos judiciais ou regulatórios brasileiros, e estabilidade financeira, visto que o Brasil continua sendo um componente-chave dos mercados de capitais globais. À luz dessas preocupações, solicito respeitosamente que o Departamento e o OFAC forneçam respostas às seguintes questões. 1. Obrigação de conformidade. Quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos quando um juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal do Brasil? 2. Exposição indireta. Como o OFAC avalia e mitiga a exposição indireta quando decisões judiciais, ações regulatórias ou transações supervisionadas envolvem o ministro Alexandre de Moraes? 3. Mecanismos de aplicação. Quais medidas serão tomadas para garantir que os cidadãos dos Estados Unidos não se tornem inadvertidamente não conformes quando decisões legais brasileiras têm a autoridade de um indivíduo sancionado? 4. Coordenação interagências. Em que medida o Tesouro está coordenando com a SEC, e aqui a coisa fica muito séria, a gente está falando do Security Exchange Commission, é a CVM americana, que trata das ações do mercado de capitais, o Federal Reserve ou o FSOC, para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos Estados Unidos decorrentes dessa sanção sem precedentes. 5. Orientação internacional. O OFAC emitirá uma orientação para governos aliados, organismos multilaterais como o FATF, o IOSCO ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade nessa situação extraordinária? E diz assim: a sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre as autoridades do Global Magnitsky não tem precedente. Suas implicações vão muito além do Brasil, afetando diretamente investidores dos Estados Unidos, regimes de conformidade e a credibilidade da governança financeira internacional. Orientação clara e detalhada de seus escritórios, portanto, é essencial. Agradeço a sua imediata atenção a este assunto. Aguardo a sua resposta rápida e abrangente. Semper Fi, que é o lema dos Marines, Semper Fidelis. Rich McCormick, membro do Congresso. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções, mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam, e eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Eu cheguei a comentar aqui na terça-feira sobre uma movimentação que também deixava claro que os caras estavam sentindo o impacto das sanções. E sim, e olha que eu ainda disse para vocês,
elas vão demorar tempo e nós estamos tomando outras ações para que elas atinjam o nível de 100% ou perto disso de aplicação. Mas naquela ocasião eu falei sobre a ideia genial do Gilmar Mendes de aprovar uma lei anti-embargos que ia proibir os embargos comerciais ao Brasil. E naquela fala de terça-feira eu apontei o óbvio, que uma lei dessas não teria absolutamente nenhum efeito prático. Eu citei aqui o caso da Europa, que aprovou regulamentos nessa mesma direção, e no final das contas os bancos europeus todos decidiram continuar seguindo as sanções americanas, com medo de perder acesso ao mercado dos Estados Unidos, inclusive os bancos que fizeram graça e quiseram burlar as sanções e foram multados exatamente da mesma forma. Mas agora, veja o efeito Paulo Figueiredo Show, né? Eu ainda cheguei a dizer, poxa, né, como pode... será que o Maduro não teve a mesma ideia? Será que o Kim Jong-il não teve a mesma ideia? Será que o Xi Jinping não teve essa ideia brilhante do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes é tão fodão que ele tem ideias que ninguém mais tem, né? E, com o tempo, o efeito Paulo Figueiredo Show faz com que... O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está
se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.